Na tua presença, meu Deus, nós nos colocamos nessa hora, meu Deus, e ninguém veio aqui, Pai, para me ver ou para me ouvir, Pai, mas nós nos reunimos aqui na tua casa para ter um encontro contigo, Pai, para ouvir a tua voz, meu Deus, para aprender do Senhor, Pai. Então, que em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa calar agora todas as outras vozes, meu Deus, para que possamos ouvir o Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que possamos receber a Tua palavra com o coração correto, Pai, e assim vivemos as Tuas bênçãos, vivemos a Tua vontade, honrarmos ao Senhor em nome de Jesus. E por isso oramos lhe pedindo, fale, Pai, com cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E glórias ao nosso Deus. Aleluias. Então, vamos lá, Evangelho de João, capítulo de número 6 e versículo de número 28. Então, está escrito assim: então lhe perguntaram, que faremos para realizar as obras de Deus? Vamos parar aqui um pouquinho. Essa pergunta foi dirigida a Jesus. Jesus estava ali conversando, mais uma vez, né, com os religiosos da época, os fariseus, os saduceus, os escribas, aquela turma toda, e o assunto é com relação à obra de Deus. E eles fazem uma pergunta, eu acho que você vai concordar comigo, uma pergunta interessante. Né? Eles perguntam assim, que faremos para realizar, e perceba que a pergunta está no plural, as obras de Deus. Eu não sei se algum dia na sua vida, quem sabe você já fez essa pergunta para Deus. Deus, olha, eu sinto um desejo, uma vontade de fazer a tua obra. Deus, o que eu preciso fazer? Né? O que eu posso fazer para fazer a tua obra? E a pergunta deles é mais ou menos essa. Eu acredito que eles esperavam, até pela pergunta estar no plural, que Jesus viesse dar a eles uma listinha. E talvez quando a gente pergunta para Deus, Deus, o que o Senhor, o que eu tenho que fazer para fazer a tua obra? Às vezes a gente também espera uma listinha, e a listinha na nossa cabeça é mais ou menos assim, olha, você tem que orar, você tem que evangelizar, você tem que visitar os doentes, você tem que orar pelas pessoas, não é assim? Né? E muitas vezes a gente espera vir essa lista assim, muito grande, a gente poderia colocar tantas coisas nessa lista. Quem sabe se essa pergunta, em vez de ter sido dirigida para Jesus, tivesse sido dirigida para mim, para você, quem sabe a gente também faria uma lista muito extensa para tentar responder isso. Só que olha só como Jesus responde essa pergunta. Versículo 29. Jesus respondeu, a obra de Deus é esta. Opa, então aqui já tem algo importante. Eles perguntam no singular, o que nós faremos para executar as obras de Deus? Jesus responde no singular e diz, a obra de Deus é esta. Eles estão esperando uma listinha, Jesus não vai dar para eles uma lista. Na lista de Jesus, de fazer a obra de Deus, só consta uma única coisa. Amém? E ele diz, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele, né, o ele aqui é Deus, enviou. Olha que interessante, né? Repito, se essa pergunta fosse dirigida para mim ou para você, provavelmente que a resposta não ia passar nem perto disso. Sim ou não? Mas a resposta de Jesus, olha, não é uma lista, não são muitas coisas, só tem uma única coisa que você precisa fazer, crer naquele, eu vou trocar o ele aqui por Deus, para ficar mais claro para a gente, amém? Creia naquele
que Deus enviou. E se eu perguntasse para você hoje e dissesse assim, mas quem foi que Deus enviou? De cara, o que você ia responder? Jesus, não é verdade? E ó, tirou 10, acertou, né? Porque realmente, quem é que Deus enviou? Né? A Bíblia já diz lá, o textual da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho, né, o único filho dele, para que não condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Então, quem é que Deus enviou? Jesus. Agora, o que a gente precisa entender é o seguinte, é que Deus enviou Jesus, e Jesus é o enviado de Deus para nós, né? E quando eu falo nós, eu não estou falando só o cristão, mas para todo ser humano, indistintamente. Deus enviou Jesus a todos os homens, a todos os tempos, não importa a nacionalidade, não importa em que época vive, não importa a sua cultura, não importa absolutamente nada. Amém? E glória a Deus por isso. Só que nós precisamos entender também que se Jesus quisesse se referir apenas a ele, eu acredito que a resposta seria mais ou menos essa. A obra de Deus é essa, que vocês creiam em mim. Sim ou não? É pronto, ponto final. Mas não foi isso que Jesus respondeu. Ah, pastor, vai ver, Jesus, né, queria ser assim modesto, né? Jesus não queria mostrar que ele estava falando dele mesmo. Meu irmão, mas outras passagens bíblicas, Jesus é muito claro em dizer, creiam em mim. Amém? Então você perceba que aqui nós precisamos crer naquele que Deus enviou. E de uma maneira indistinta para todo ser humano é Jesus. Mas nós precisamos entender que de uma maneira mais específica, não é só Jesus. E por favor, antes de tacar pedra e achar que é blasfêmia, espero eu explicar, tá? Eu não estou dizendo que tenha outro, não é isso. Jesus acima de todos e de tudo, indistintamente, Jesus foi enviado por Deus. Mas vamos dar um exemplo aqui, da nossa igreja. Igreja Internacional da Graça de Deus do Pinheirinho, em Curitiba, Paraná, Brasil, América do Sul. Quem foi que Deus enviou para cá? Amém? Olha eu aqui. Né? Você está entendendo em nome de Jesus? Então, perceba que Jesus diz, a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que ele enviou. E eu não estou pregando isso aqui para jogar confete para mim e dizer, estão vendo aí, pessoal? Vocês têm que me receber muito bem. Por favor, né? Eu estou só dando um exemplo que de uma maneira mais específica, Deus também nos envia. Às vezes nos envia, como o caso que eu dei, um pastor para cuidar de você, para pastorear a sua vida. E às vezes o que acontece? A pessoa olha e diz assim, eu não gostei muito dele. Não é assim? Não fui com a cara dele. Mas pera lá, não foi Deus que enviou? Você está entendendo? Você crê dessa maneira? Porque eu creio dessa maneira. Porque eu não pedi para ser o pastor de vocês. Amém? Então eu creio na direção de Deus. Eu creio que eu não estou aqui por um acaso. Né? Tem gente que tem dificuldade de crer nisso, mas eu não tenho dificuldade de crer dessa forma. Então eu creio que se eu estou aqui é porque Deus quisesse que nesse tempo aqui eu estivesse. Né? Assim como muitas vezes Deus nos envia alguém que você nunca viu na vida, você nem conhece para te dar uma palavra. E quando aquela pessoa fala algo, corresponde, né, ou testifica, melhor dizendo, no teu espírito que aquilo vem de Deus. E aquela pessoa, então, também foi um enviado de Deus. Ou às vezes é até um amigo que você tem, que você está lá conversando, até de uma maneira ali descontraída,
E daqui a pouco a pessoa solta uma frase, fala algo, né? E na hora você para e diz: opa, tem um negócio de Deus aí. Já aconteceu contigo? Né? E você dizer assim: opa, eu acho que Deus acabou de usar essa pessoa aqui para me falar algo. Era aquela resposta que eu estava precisando, era essa palavra que eu estava precisando. E aquilo testifica também em você. Assim como às vezes você assiste um culto, que aquela palavra foi enviada a você da parte de Deus. Às vezes até momentos da nossa vida que a gente liga o rádio assim e toca aquela canção, poxa vida, que você diz: rapaz, mas era o que eu estava precisando ouvir agora. Sim ou não? E assim vai. Então nós precisamos crer naquele que de Deus nos é enviado. Seja uma palavra, seja alguém. Aí alguém pode dizer: não, pastor, mas eu tenho que crer só em Jesus. Eu não tenho que crer no pastor. Será? Porque a Bíblia diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Já leu isso na Bíblia? Então a Bíblia está dizendo que eu preciso crer no profeta. E o que vai me levar a prosperar é crer no profeta. Porque guarde uma coisa no seu coração: se Deus não quisesse então que eu cresce no profeta, a Bíblia não mandaria eu crer no profeta. Amém? É claro que eu jamais posso elevar o profeta, como uns doidos fazem, na posição de Deus. Obviamente que não. A ponto de dirigir a minha vida, a ponto de ser quase um Deus na minha vida, nada disso, mas eu preciso crer. Por quê? Entenda uma coisa, meu irmão: antes de eu comprar a mensagem, eu compro o mensageiro. Antes de eu comprar a mensagem, eu compro o mensageiro. Como assim, pastor? Que história é essa? Eu tenho certeza que algo parecido já aconteceu na tua casa alguma vez. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que seja uma comida. Você vai comer uma comida e alguém diz assim: não, rapaz, essa comida aí faz mal. Isso aí não pode comer. E aí qual é a nossa reação geralmente? Você diz assim: quem foi que te disse? É assim ou não é? Quem foi que falou isso aí? E aí se a pessoa te responde assim: não, quem falou isso foi o doutor fulano de tal. Aí você diz: ah, o doutor fulano? Aí ele deve saber o que está falando, então vai ver, faz mal mesmo. Então perceba que antes de você comprar a mensagem, você compra o mensageiro. Agora, aí o outro responde para você assim: não, foi a vizinha que disse. O que você fala? Ah, que vizinho que? E você dá ouvido para a vizinha agora? Ah, que brincadeira, vou comer esse trem aqui. É assim ou não é? Você escuta uma conversa e geralmente você pergunta: mas quem foi que falou isso? Não é assim? Aí a pessoa diz: não, quem falou isso foi o fulano, e fulano é uma pessoa séria. Fulano é uma pessoa íntegra. Aí você pensa: rapaz, mas foi fulano que falou, eu acho que é verdade. Agora, se alguém responde assim: não, foi o Zezinho fofoqueiro, você dá crédito naquilo? Não. Porque antes de comprar a mensagem, você compra o mensageiro. Você está entendendo o que eu quero dizer com isso? E por isso que Jesus está falando que eu preciso crer naquele que Deus enviou. Porque se eu crer, eu também vou crer na mensagem. Mas se eu não crer, eu não tomo aquela mensagem como vinda da parte de Deus. E se eu não tomo aquela mensagem como vinda da parte de Deus, como eu posso fazer a obra de Deus? Como eu posso fazer a vontade de Deus? Como eu posso estar no plano de Deus? Porque aquilo que alguém está falando, aquilo para mim não é de Deus.
É a opinião do pastor, é a opinião de alguém, mas eu não tomo aquilo como palavra de Deus. E a fé só vem quando eu ouço e ouço pela palavra de Deus aquilo que eu estou ouvindo, eu recebo aquilo como sendo palavra de Deus. Mas se eu estou ouvindo e não recebo aquilo como palavra de Deus, jamais aquilo produz fé na minha vida. Vamos para Mateus, capítulo de número 10, por favor. A gente está em João, só você voltar um pouquinho aí. Nós encontramos Mateus, capítulo 10, versículo 40. E aí vai ficando mais claro para você o que eu quero dizer com isso. E aí você vai entendendo melhor a declaração de Jesus. Mateus 10, versículo 40, a Bíblia diz assim: quem recebe vocês é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Olha o que Jesus está falando para os discípulos. E essa palavra também é para nós hoje. Se eu for até alguém levando uma palavra da parte de Deus, e aquela pessoa me recebe, perceba que Jesus não está falando de receber a mensagem, Jesus está falando de receber o mensageiro, amém? E aquela pessoa me recebe, ou te recebe, no exemplo que eu estava dando, então aquela pessoa está recebendo Jesus, porque Jesus o enviou. E aquela pessoa que está recebendo Jesus, então ela recebe o Pai, porque foi o Pai que enviou Jesus. Amém? Então, quando Jesus declara o seguinte: olha, a obra de Deus é essa, que vocês recebam aquele que de Deus é enviado. Porque a partir do momento que eu recebo aquele que de Deus me foi enviado, eu estou recebendo quem? Deus. Não é o que Jesus está falando, gente? Não é eu. É o que Jesus está dizendo. Olha, se receberem vocês, estão me recebendo a mim, porque eu enviei vocês. E quem receber a mim, está recebendo o Pai, porque o Pai me enviou. Então o segredo está na maneira com que eu recebo aquele que de Deus me é enviado. E aí eu preciso entender, né? Principalmente alguém, o próprio Senhor Jesus, né? Alguém para tocar a minha vida, uma palavra até de Deus. Mas como eu dava exemplo, por extensão, a gente pode falar até de uma canção inspirada por Deus. Amém? Né? Enfim, assim por diante. Então, olha aqui, que interessante isso aqui. Aí Jesus continua falando, versículo 41 agora. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, a corrigida diz, na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. Vamos parar para pensar. Um justo, vamos dizer, vamos chamar esse justo de crente, de alguém de Deus, de um irmão em Cristo. Amém? É um justo. Um irmão em Cristo não é um justo? É um justo. E o profeta, então, era aquele que recebia um chamado da parte de Deus para exercer o ministério. A gente hoje, sei lá, poderia falar aí um pastor, né? Um pregador, um obreiro, e aí deu o nome que você quiser dar, mas, enfim, alguém que tem um chamado especial da parte de Deus para anunciar a Cristo, para fazer a obra de Deus. Amém? E aí, como eu disse, né, seja
até ministrando um louvor, seja pregando a palavra, seja executando alguma coisa, né? Às vezes até um braço do ministério, uma obra de ação social e assim por diante, que está ali, recebeu um chamado especial de Deus. Perceba que todo cristão, todo justo, foi chamado para pregar o evangelho, não é isso? E de por todo mundo pregar o evangelho. Agora, claro que tem aqueles que Deus tem um chamado específico. Beleza até aí? Então entenda alguém que tem um chamado específico como um profeta e um irmão em Cristo como um justo. Então a Bíblia diz que quando eu recebo um profeta, e eu recebo ele na qualidade de profeta, eu recebo essa pessoa e eu o recebo, eu o honro como sendo um profeta, dizendo, não, essa pessoa tem um chamado de Deus na vida dela. Essa pessoa é um representante de Deus. Essa pessoa tem sobre ela uma unção que Deus colocou. Você está entendendo? Então, eu recebo o galardão de profeta. Eu recebo aquilo que Deus colocou sobre a vida daquela pessoa. Você está entendendo? Só que quando eu recebo um justo, um irmão em Cristo, e eu honro ele como esse justo, não, fulano é de Deus, fulano é uma bênção. Se ele é de Deus, ele é uma bênção, e como uma bênção, ele tem bênção para me dar. Você está entendendo em nome de Jesus? Eu vou recebê-lo, eu vou honrá-lo. Então eu recebo aquilo que Deus colocou sobre a vida do justo, do crente, do irmão em Cristo. Então aquela bênção que está sobre a vida dele, eu também vou receber, porque eu o recebi de tal forma. Você está me entendendo? Só que aí, vamos dentro daquilo que Jesus falou, tá? Vamos pensar algumas possibilidades aí. E aí depois a gente vai, mais à frente da mensagem, isso vai ficar mais claro. Mas vamos pensar algumas possibilidades. Vamos supor que Deus me envia um profeta. Amém? Deus me enviou um profeta. Só que aí eu não o recebo na qualidade de profeta. Eu olho para ele e recebo, por favor, entenda a minha colocação, mas um pouquinho abaixo do que ele é. Eu recebo ele como um justo. Eu olho para ele e digo assim, não, é até um irmão em Cristo, é até de Deus e tal. Não, mas também não há uma unção sobre a vida dele, também não há um chamado. Não, é um crente aí, qualquer. Aí eu pergunto para você, será que eu recebo galardão, recompensa de profeta? Não sei você, mas para mim está muito claro que não. Porque eu recebi o profeta, mas não o recebi no caráter de profeta. Não o recebi dessa forma. Mas recebi ele como um justo. Então, ainda que ele seja profeta, ainda que sobre a vida dele há uma unção, que ele podia dispensar bênçãos sobre a minha vida, mas essas bênçãos não virão pela forma que eu recebi. Você está entendendo? Não vai ser disponibilizado sobre a minha vida. Agora, vamos supor que Deus me envie um profeta e eu não o receba como profeta. Na verdade, eu não recebo ele nem como um justo. Eu olho para ele e digo assim, de Deus, até parece. De Deus nada, não sei nem se esse cara é crente. E acontece essas coisas ou não? Isso é um falso profeta. Que Deus enviou nada. E vem de conversa fiada para o meu lado. Aí eu te pergunto, então eu estou recebendo ele no caráter de quê? De profeta não é. De justo também não é. Então eu estou recebendo ele como nada. E se eu recebo ele como nada, qual que será o meu galardão? Nada. Porque foi a forma que eu recebi. Agora, se eu recebo um justo como nada, ainda é nada, não mudou nada. Se eu recebo justo como justo,
honrando ele como justo, Jesus disse que eu vou receber a recompensa, o galardão de justo. Agora vamos pensar numa terceira possibilidade aqui. E aí você pode concordar comigo ou não. Mas numa terceira possibilidade. E se eu recebo um justo, honrando ele ainda acima do que ele é? Se eu olho para ele e digo, não, isso aí pode ser um justo. Rapaz, mas para mim ele é um profeta. Para mim é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Não, para mim tem uma unção diferenciada de Deus sobre a vida desse irmão. Não, eu recebo, eu honro como profeta. Aí você pode discordar de mim ou não, mas no meu modo de entender, ainda que ele seja um justo, mas se eu honrar como profeta, para mim, ao meu modo de ver, o galardão que eu vou receber não vai ser nem de justo, vai ser de profeta. Pastor, mas ele não é. Pois é, mas eu honrei como se fosse. Mas eu o recebi como se fosse. E eu já vou te mostrar na Bíblia por que eu creio dessa forma. Só antes, deixa eu terminar o versículo 42 aqui, para a gente ir em frente. Olha o 42. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Então, vem Jesus e diz, olha, se alguém for lá e der um copo de água fria para um desses pequeninos, para o menor discípulo que eu tiver, não precisa ser nem os maiorais, pelo menorzinho que for, e der um copo de água fria para ele, por ser meu discípulo, então eu estou dando o copo para ele, por ele ser discípulo. Você está entendendo? Respeitando e honrando ele como discípulo. Então Jesus diz, olha, não vai ficar sem receber a recompensa. Amém? Então, perceba que é muito claro que Jesus está ensinando para nós que o que vai definir a recompensa que eu vou receber, o que vai definir o nível de galardão que eu vou receber, é a forma com que eu recebo aquele que de Deus me é enviado. Amém? É a maneira que eu recebo. E como eu dizia há pouco, eu creio que se eu receber e honrar alguém ainda acima do que ele é, meu irmão, eu não vou perder a recompensa ou galardão por causa disso, eu vou receber uma bênção maior do que aquela pessoa teria para me dar, ou quem sabe inicialmente foi enviada para me trazer. E por que eu falo isso? Vamos parar. Faz o seguinte, deixa marcado Mateus, que daqui a pouquinho a gente volta aqui pertinho, mas vamos para Gálatas, capítulo 4, versículo 13. Gálatas 4, 13. Olha o que a Bíblia diz aqui. E vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Para um pouquinho aí para a gente entender. Paulo está escrevendo aos Gálatas e ele diz, vocês sabem que a primeira vez que eu estive aí, e a primeira vez que eu preguei o evangelho para vocês, foi por causa de uma enfermidade física. Não estava nos planos iniciais eu pregar aí. Eu não fui aí para evangelizar. Eu não fui aí porque a gente definiu que seria uma cidade boa para se plantar uma igreja. Não.
Eu só preguei para vocês por conta de uma enfermidade física. Então, claro que tem outras pessoas que entendem diferente, mas a corrente mais aceita, né, ou a teoria, vamos dizer assim, mais aceita, é que na viagem missionária de Paulo, ele não iria para lá. E é só a gente ler aqui que isso fica claro. Se tivesse já no caminho, no cronograma dele, ele não estaria escrevendo isso. Verdade ou não é? Então, inicialmente, ele ia para outras cidades. Mas acredita-se que no meio do percurso, ele teve essa enfermidade, esse problema físico. E acredita-se ser um problema nos olhos. Porque um pouco mais para frente nessa passagem bíblica, ele diz o seguinte a respeito dos Gálatas. Ele diz, porque eu dou testemunho de vocês que se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos e me dariam. Então, eu acho que o problema dele não era unha encravada. Verdade ou não é? Senão diria, vocês arrancariam a unha do dedão e colocariam no meu dedão. Então, a Bíblia diz que tamanho foi o amor que eles receberam Paulo, tamanha é a honra que eles dispensaram por Paulo, que a Bíblia diz, olha, se fosse possível, vocês teriam arrancado os olhos de vocês e colocado em mim, para que eu ficasse curado daquela enfermidade. Então, Paulo está viajando e tem esse problema de saúde. Repito, provavelmente nos olhos, até porque a região era conhecida pela medicina estar bastante avançada nessa questão dos olhos ali, né? Então, vamos lembrar que ele era acompanhado por Lucas, um médico, e provavelmente o próprio Lucas tenha dito, Paulo, a gente precisa fazer um desvio na rota para fazer esse tratamento, a gente não pode continuar. Aqui na Galácia, o pessoal é conhecido, tem os especialistas ali, né, oftalmologistas bons, não sei se já chamava assim ou não, mas vamos fazer um desvio, vamos lá, você precisa se tratar, porque senão o problema pode agravar. E eles fazem um desvio na rota e vão lá. Quando eles estão lá, eu fico imaginando que Paulo diz assim, gente, eu acho que não é por acaso que a gente está aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a obra de Deus. Vamos pregar o evangelho. Mas Paulo, você está aí que você não consegue nem enxergar direito. Não, alguém lê a Bíblia para mim, eu vou pregando, vou explicando ali, tá bom. E ele começa a pregar lá por causa de uma enfermidade física. Não é isso que está na Bíblia? Vamos continuar, olha só. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Ele diz, por mais que a minha enfermidade fosse uma provação para vocês, de que forma? Você já imaginou o ceguinho pregando? E aquelas pessoas que nunca haviam ouvido o evangelho, estão ouvindo pela primeira vez de alguém que está enfermo, pregando que Deus cura? Era uma provação ou não era? E ele está dizendo, vocês poderiam ter me tratado com desprezo, com desgosto, mas vocês não fizeram isso. Você já imaginou ele lá pregando, dizendo, gente, porque Deus enviou o Filho dele para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, para nos curar. E alguém podia dizer, ceguinho pegando e cura agora. Até parece. E eu te pergunto, acontece essas coisas hoje? Meu irmão, acontece demais. Olha lá, querendo falar de cura, ele tem um problema de saúde. Olha lá o pastor querendo pregar de prosperidade, chegou de bicicleta aqui, não tem nem carro, querendo falar de prosperidade, até parece. Pastor querendo pregar de humildade, ele chegou com um carrão importado aqui, querendo pregar de humildade, até parece. E não é assim? Então ele falou, vocês teriam até um motivo para olhar para mim e não crer na minha mensagem. Lembra que eu pregava, que eu falava há pouco, que antes da gente comprar a mensagem,
A gente compra o mensageiro. Ele falou: vocês poderiam ter me desprezado. E se vocês tivessem me desprezado, vocês teriam desprezado a mensagem. Mas olha o que ele diz: pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Amém, igreja? Olha só o que ele está falando aqui, né? Olha o que ele está declarando. Ele diz assim: olha, vocês me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, como se fosse o próprio Cristo que estivesse aqui pregando. Aí, deixa eu chamar a atenção uma coisa. Paulo era um anjo de Deus? Paulo era o Cristo? Não, mas eles o receberam como fosse. E sobre a vida dessas pessoas, foi dispensado então uma graça, foi dispensado um galardão, foi dispensado uma recompensa sobre a vida deles. Você está entendendo, em nome de Jesus? Pela forma que eles receberam Paulo, honrando ele acima do que ele era, mais do que ele era, porque a eles foi enviado um profeta, não foi? Foi enviado um profeta, mas eles receberam como se aquele profeta fosse ainda mais do que ele era. E aí, ó, o versículo 15, que é aquele que eu citei há pouco: o que aconteceu com a felicidade que vocês tinham, porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Amém? Aquilo que eu falei. Então, possivelmente, que o problema dele fosse nos olhos. Ele disse: vocês me receberam de tal maneira que, se fosse possível, você arrancaria teu olho para dar para mim. Tamanha honra, da tamanha maneira que eu fui recebido ali. Então, nós precisamos entender essa verdade, que a Bíblia aponta muito claro para essa questão: a forma que nós recebemos aquele que de Deus é enviado. E aí, você quer ver uma coisa? Eu pedi para você deixar marcado lá em Mateus, e vamos voltar lá perto. Agora nós vamos em Mateus capítulo 13, versículo 53. Mateus 13, 53. Mateus 13, 53. Acharam aí? Olha só o que a Bíblia diz. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e dizia: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, de onde lhe vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Vamos parar aqui nesse ponto. Olha só. Jesus vai até Nazaré, cidade dele, onde ele foi criado, e ele começa a pregar a palavra ali, pregar o evangelho. Aquelas pessoas ficam maravilhadas com aquilo que Jesus está ensinando. Porém, todavia, entretanto, eles não recebem Jesus. E não recebendo Jesus, também não recebem a mensagem. Está entendendo? E por que que eles não recebem? Olha que interessante. Eles reconhecem a sabedoria, os poderes miraculosos, e eles reconhecem, né, que aquilo não vem dele. Porque eles dizem:
De onde lhe vem a sabedoria? E esse poder miraculoso? Eles reconhecem que aquilo não vem dele, que foi o Pai que colocou sobre ele. Está entendendo? Então, ele foi enviado por alguém, não é isso? Ele foi enviado por alguém. Aí eles perguntam aqui no finalzinho do 56, de onde lhe vêm essas coisas? Eles sabem que não vem dele. Só que aí, eles não compram o mensageiro. Sabe por quê? Porque eles dizem assim, mas isso aí não é o filho do carpinteiro? A mãe dele, por acaso, não é a Maria, da rua de baixo ali, a Maria? Os irmãos dele não estão por aí, o Tiago, o Simão, Judas, não jogava bola com a gente? Eu vi esse menino crescer, corria por aqui. Os irmãos dele não estão tudo por aí? Não, filho do carpinteiro. Né? Agora é mestre. Até parece. Filho do carpinteiro, mestre. Você está entendendo em nome de Jesus? Qual que era o nome do pai dele mesmo? O Zé, não é? O Zé? O Zé, o carpinteiro. É o filho do Zé. O filho do Zé tá se achando importante agora. Ele diz que é o Messias, que veio do céu. Até parece, correndo esses dias aí, jogando bola. Agora é o mestre, é o Messias, agora vindo do céu. Agora opera milagre. Até parece. Não foi essa a reação deles? Então eles não recebem a Jesus. Gente, olha só, agora há pouco eu falei de Paulo, mas o caso deles é pior. Eles não recebem Jesus. Eles não recebem Jesus. Por quê? Porque eles olham para Jesus e dizem, não, isso aí nasceu aqui, tá por aí agora, o filho do Zé, o filho da Maria, agora vai dizer que é mestre, que é usado por Deus, que o Pai que enviou ele. E aí eu te pergunto, essas coisas acontecem ainda hoje? Aí Jesus diz assim, Jesus, porém, lhes disse, nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra e na sua casa. Perceba que Jesus, mais uma vez, e tudo isso que a gente está vendo até agora, nesse ângulo, nesse foco, ele não diz a mensagem do profeta é desprezada. Ele diz que quem é desprezado? O profeta. E no momento que o profeta é desprezado, aquilo que ele veio trazer também é desprezado. E aí a Bíblia diz, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Tem uma outra tradução que diz, e não pôde fazer ali muitos milagres. Não é que ele não quis, não é que ele ficou bravo, também não vou fazer milagre. Não, ele queria fazer, mas não pôde, por causa da incredulidade deles, por causa da maneira com que eles receberam Jesus, ou ainda pela maneira que eles não receberam a Jesus. Só que, entenda bem, de uma certa forma eu entendo isso. Porque às vezes a gente tem dificuldade mesmo. Eu enfrentei isso na minha casa, Jesus está falando aqui que o profeta é assim, e você conversar com qualquer pregador, qualquer homem de Deus, ele enfrenta isso. Porque eu imagino ser difícil uma mãe olhar para um filho, um pai olhar para um filho que trocou as fraldas dele, que viu ele crescer. Você está entendendo? Daqui a pouco você olhar para ele e dizer, não, ele é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Não, Deus enviou ele aqui para me abençoar. É difícil. Porque a pessoa, ela bate os olhos, né? E principalmente mãe tem muito isso, né? O meu bebê, o cara tem barba na cara já. Mas não é assim? E nunca deixa de ser o meu bebê. Por que às vezes tem aquelas rixas de sogra e nora, né? Porque para a sogra, para a mãe, nunca continua sendo bebê.
Aí a mãe olha e diz assim, ela está tratando assim o meu bebê. Não é assim? Eu nunca tratei ele desse jeito. Eu sempre dei amor, carinho, compreensão. E ela está fazendo isso com o meu bebê. Essa bruaca. Você está entendendo? Porque para a mãe, meu irmão, sempre é o meu bebê. E aí imagine como essa mãe tem dificuldade para olhar para o bebê dela e reconhecer que o bebê dela é um homem de Deus. Tem uma unção sobre a vida dele. Tem algo de Deus na vida dele. Você está entendendo em nome de Jesus? Por irmão, né, que conhece todas as presepadas que o outro fez na vida. Aí olhar e falar assim, não, agora vai me dizer que você virou crente. Rapaz, te conheço, vem com essa história pro meu lado, não. Conheço teu passado, não é assim? E a pessoa muitas vezes tem dificuldade de crer. Por quê? Porque quando ela olha alguém assim igual eu tô, ó, né, de gravata, bonito, né? Bonito foi para ajudar aí, né? Mas tal, a pessoa diz: "Não, esse aí nunca pecou na vida. Esse aí já nasceu crente." Volta e meia, acho que foi semana passada que veio um rapaz aqui e tal, e até ele falou, não, porque eu tenho problema com álcool, eu quero me libertar, não sei o quê. Daí ele olhou para mim e falou assim, não, você não sabe o que é isso, você não sabe o que é ter um vício, o que é. Eu olhei para ele e falei assim, meu amigo, você acha que eu nasci crente? Quer dizer, bom, nascer num lar cristão, mas ninguém nasce crente, né? Eu falei, você acha que eu nasci pastor? Você acha que eu só fiz coisa certa na minha vida? Você acha que eu nunca andei na vida torta também? Mas por quê? Porque a pessoa olha para você e ela não te conhece. Como ela não te conhece, ela diz, não, esse cara aí nunca fez nada de errado, senão ele não era pastor. Não é assim? Então você perceba que às vezes as pessoas têm uma facilidade de comprar alguém que ela não conhece e uma dificuldade de comprar quem ela conhece. Aí surgiu o ditado, né? Quem não te conhece, que te compre, não é assim? Eu acho que saiu foi daí. E aí eu fico imaginando, sabe o que me vem à mente? Ó, Arão e Miriam falando mal de Moisés. Meu irmão conversa de irmão, os três são irmãos. Já parou para pensar nisso? Conversa de quarto, meu irmão. Você está entendendo? Porque é dois irmãos falando mal do outro. Porque assim, você pode falar mal da tua família, mas ninguém lá fora pode. Não, eu posso falar mal, não, os outros não. E rapaz, o que você está falando aí da minha família? Mas você estava falando, não, mas eu posso que é minha família. Não é assim? Né? Então os dois estão conversando e na cabeça deles, eles não estão falando mal do líder deles, daquele que Deus enviou, o libertador de Israel. Eles estão falando do irmão. E Arão cutuca Miriam, Miriam cutuca o irmão e diz, mas aí está se achando, né? E eles até dizem, nós também somos profetas. Deus também nos usa. Deus também fala com a gente. Agora Moisés está se achando melhor que todo mundo. E aí Deus tem que intervir numa conversa de irmão. Porque Deus diz, opa, não é só uma conversa de irmão. Porque aí o negócio está mais sério do que isso. Você está entendendo em nome de Jesus? Mas eu fico imaginando a dificuldade da Miriam olhar para o Arão, para o Moisés. Porque a Miriam, imagine o Moisés dando uma bronca na Miriam, como líder, e a Miriam dizendo assim, se não fosse eu cuidar do cestinho lá, eu morria de afogado. O jacaré, o crocodilo lá do Nilo tinha comido. Não foi isso? Né? Se não fosse... Não, agora está querendo falar bonito, só porque foi educado pelos egípcios. Se não fosse eu jogar uma ideia
na filha de Potifar, dizendo: olha, tem uma ama lá de leite que eu conheço. Se não fosse eu, nem vivo não estaria. Não é conversa de família? Você está entendendo? Mas agora, o negócio é que havia uma unção sobrenatural de Deus sobre a vida de Moisés. Eles precisavam entender isso. Que ainda que os outros também fossem profetas, mas Deus diz: mas com Moisés há uma comunhão muito maior com ele. Como vocês não temeram falar mal dele? Vocês não estão falando mal do irmão de vocês. Eu chamei eles para ser o líder de vocês. E agora a conversa é mais séria. Mas você perceba que tudo está dentro disso que eu estou falando, da maneira com que nós recebemos. A forma com que nós recebemos. Às vezes, né, o pastor acaba... Esses dias eu conversava isso com o irmão da igreja. Às vezes o pastor acaba se obrigando a ser um pouquinho mais reservado. Porque tem pessoas na igreja que você consegue, que você pode ter uma amizade um pouco maior, porque a pessoa sabe separar as coisas. Porque a pessoa sabe separar, não, o meu amigo Luciano e o meu pastor Luciano. Não, ele está falando isso aqui para mim como meu amigo, estamos aqui brincando, dando risada. Opa, agora não. Ele me deu uma bronca como pastor. E a pessoa que sabe separar bem essas coisas, beleza. Mas, infelizmente, tem algumas pessoas que, se você começar a abrir um pouquinho da tua intimidade, a pessoa deixa de te respeitar como homem de Deus. Aí você vai pregar, você diz: Luciano, é brincalhão. Agora vem. Não. Você está entendendo? E não acontece isso? Então, né, às vezes você precisa ser um pouquinho mais reservado com relação a isso. Por quê? Porque cai dentro disso que a gente está falando aqui. A forma que eu recebo. E aí, eu não vou ler, que eu já me estendi demais, mas depois você lê, a gente está em Mateus 13, é Mateus 13 ainda, começando lá no versículo 1 em diante, Jesus conta uma parábola, a parábola do semeador. E a historinha mais ou menos assim, ó. Eis que um semeador saiu a semear, e quando semeava, deixa eu procurar alguma coisa aqui, não achei nada, vai lá. O semeador saiu a semear, fica imaginando que eu estou aqui com um saco de semente debaixo do braço, e está lá o semeador, ó, saiu a semear, está jogando a semente, não é isso? Espalhando semente. Aí a Bíblia diz: uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram as aves do céu e comeram. Outra parte caiu entre pedregais, logo brotou, logo nasceu, mas por causa das pedras não conseguia se enraizar, não tinha terra profunda. Quando veio o sol, secou-se, queimou-se. Uma outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram ela, de uma tal forma que ela se tornou infrutífera. E ainda uma outra parte caiu em boa terra e produziu a 30, a 60 e a 100 vezes mais. Um pouquinho mais para frente, dentro do capítulo 13 ainda, os discípulos perguntam: Jesus, explica para nós a parábola do semeador. Ele diz: pois não, deixa eu explicar. E a explicação de Jesus é o seguinte: o que semeia, semeia a palavra. Então o semeador é o mensageiro. Beleza? O que ele está plantando? Está plantando a palavra. Aí Jesus diz: bom, o que caiu à beira do caminho é aquele que recebe a palavra, mas por não entendê-la, vem o maligno e arrebata e rouba ela. Jesus disse: aquele que caiu em pedregais é aquele que recebe com alegria a palavra. Amém, glória a Deus, é isso mesmo, em nome de Jesus, aleluia, eu tomo posse dessa bênção.
Mas a Bíblia diz, mas não tem profundidade, não se enraiza. É algo mais na empolgação. E aí a Bíblia diz, quando o sol vem, as tribulações, por causa da palavra, a Bíblia diz, porque não tem raiz, ela seca. Aquela palavra que a pessoa recebeu com tanta empolgação, daqui a pouco ela deixou de crer naquilo. Jesus disse que aquele que caiu entre os espinhos é aquele que também recebe a palavra, mas concorrendo com a palavra dentro do coração daquela pessoa, há espinhos. Os cuidados deste mundo, a fascinação das riquezas e a ambição por outras coisas, que a Bíblia diz que crescendo sufocam a palavra está ali, mas concorrendo com ela tem uma montoeira de coisa, uma montoeira de tralha que não era para estar no coração, mas que está. E que concorrendo com a palavra impede ela de produzir. E a última parte, a Bíblia diz que caiu em boa terra e produziu 30, a 60 e a 100 vezes mais. Vamos entender então. Jesus explica isso aí e fica muito claro para a gente. Então, o problema não está no semeador. Você concorda comigo? O problema não está no semeador. Não, pastor, o semeador jogou a semente no lugar errado. Ele não tinha nada que ter jogado à beira do caminho. Ele tinha que ter jogado tudo na boa terra. Não, o problema não está no semeador. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear. Ele fez o papel dele. Saiu lançando semente para tudo que é lado. Cumpriu a sua função. Cumpriu o seu papel. Eu não estou falando isso querendo advogar em causa própria e tirar a responsabilidade do pregador. É claro que o pregador tem responsabilidade. Amém? É óbvio que ele tem. É claro que ele tem que estudar a Bíblia, que ele tem que saber do que ele está falando, que ele tem que ter uma boa didática para ensinar. É óbvio que ele tem que buscar Deus para ter unção. É óbvio que sobre a vida dele tem que ter um chamado. E assim vai, tantas outras coisas. É óbvio que tem uma responsabilidade muito grande. Mas no que Jesus está pregando, meu irmão, o semeador saiu a semear. Eu te garanto que você já foi abençoado por mensagens de um pregador muito eloquente e já foi abençoado por mensagem de um pregador que não sabia nem falar direito. Sim ou não? Você já foi abençoado com mensagem de um pregador muito experiente, 50 anos no pastorado, e por o obreiro que o pastor faltou e dizia, mas não tem ninguém. Ô irmão, vai lá dar uma palavra lá. E não é assim? E também foi abençoado. Então você perceba que a questão não está, né, no semeador. Esse é o para semear. Ah, pastor, então vai ver, o problema estava na semente. O problema estava na semente? Também não, o problema não estava na semente. Todas as sementes tinham o mesmo potencial, a mesma capacidade de produção. Amém? O problema não estava na semente. Aí eu sempre explico isso, vamos lá mais uma vez. Eu estou aqui pregando a palavra. Quem senta no primeiro banco recebe a mesma mensagem que quem senta no último. Quem senta à minha esquerda recebe a mesma mensagem que quem senta à direita. Todos recebem a mensagem de igual forma. A semente foi lançada. Agora, para um, aquilo produz e transforma a vida da pessoa. Para outra, ela ouve aquilo, não serviu para nada. Você está entendendo? Então, logo, aonde está a diferença? A diferença está na forma com que aquilo que foi enviado a ela foi recebido. Você está entendendo em nome de Jesus? Um recebeu à beira do caminho, e o problema não estava no semeador nem na semente, o problema estava na forma que foi recebido. Outro recebeu entre pedregais, outro sobre espinho. Agora, perceba uma coisa. A semente que caiu em boa terra, até aquela que caiu em boa terra, até aquela que produziu, houve distinção no quanto ela produziu. Já parou para pensar nisso? Uma produziu a 30, uma a 60 e a outra 100 vezes mais.
todas produziram. Todas geraram uma recompensa. Todas geraram um galardão. Mas a recompensa, o galardão foi igual a todos? Não. Ah, pastor, vai ver uma semente. Não, o problema não está na semente, não está na palavra. A questão está em como nós recebemos. Na forma que nós recebemos. E aí, para terminar, eu até gostaria de te questionar. Bom, você saiu de casa para vir para o culto hoje. Como você recebeu ou está recebendo esse culto? Qual foi a expectativa que havia no seu coração com relação a esse culto? Aí tem muita gente que diz assim, vou lá, né? Vai lá fazer o quê? Vou lá participar de mais um culto. O que é que esse culto vai ser para você? Mais um culto. Mais um para conta. Dentre os muitos que você já assistiu, esse é mais um. Você está entendendo? Agora, a Bíblia fala de uma mulher que antes de sair de casa, ela já começou a declarar o seguinte: se tão somente, não precisa muito, não precisa mais do que isso, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. E essa mulher vai até Jesus e toca lá na orla da sua veste. Amém, igreja? E ela é curada. Pela forma que ela recebeu Jesus. Agora tem gente que diz, não, eu estou indo para a igreja agora, se tão somente o pastor parar o culto, descer lá do altar, colocar as duas mãos na minha cabeça e orar por mim, não é qualquer oração, é aquela oração forte, né? E orar por mim no mínimo a meia hora até espumar o canto da boca, né? Aí pode ser que eu melhore um pouquinho. Isso se ele jejuou essa semana no mínimo umas 2 vezes. Se ele jejuou menos, aí já não tem tanta unção, aí já não vai. Mas se ele jejuou no mínimo umas 2 vezes essa semana, orou de joelho lá no milho, aí pode ser que a coisa dê uma melhorada para mim. E eu te pergunto, não tem uns assim? Né? E aí o que vai acontecer? Pode ser, se cumpriu todas as exigências, pode ser que melhore, né? Pode ser que dê uma melhoradinha. Então, entenda que a maneira que eu recebo, aí eu vou, claro, eu estou falando aqui de receber o ministério de alguém, porque o assunto, todos os exemplos foram em cima disso, né? Aquele que de Deus é enviado, mas por extensão, vamos ampliar um pouquinho o entendimento, por extensão. Meu irmão, qual é a forma que eu recebo? Eu acordo de manhã, vou lá, abro assim a minha cortina, olho lá para fora. Qual é a maneira que eu recebo aquele novo dia que Deus me deu? Tem uns que já abrem a cortina, mas brincadeira, hein? Nublado de novo, ô cidadezinha essa, como é mais difícil achar um sol aqui, pelo amor de Deus. E não é assim? Não acredito, chovendo de novo. Meu irmão, o outro abre a janela, olha lá para fora. O exemplo que eu estou dando, você está entendendo o que eu estou falando? Né? E olha lá para fora e diz assim, Senhor, louvado seja o Senhor, porque o Senhor me deu mais um dia de vida. Nesse novo dia que o Senhor enviou a mim, as tuas misericórdias foram renovadas. Ó, tem um estoque novinho de misericórdia do Senhor. E provavelmente hoje eu vou usar todo o estoque, né? Mas tem o estoque das misericórdias. Deus, louvado seja o Senhor por esse dia que o Senhor me deu. Amém? Como que nós recebemos aquilo que Deus nos envia? Tem gente levantando, tem que trabalhar, meu Deus do céu, segunda-feira, Senhor. Não é fácil, não, tem a semana inteira pela frente ainda. Não é assim? E reclamando enquanto tem gente acordando
e queria ter um emprego para poder ir, não tem? Como é que quando, sabe, você acorda de manhã, olha para o lado assim, amém? Já entendeu, né? Olha para o lado, o cônjuge ali deitado do teu lado, e aí? O que você fala? Ou às vezes não fala, né? Mas o que você pensa daquele que Deus enviou? Amém, igreja? Né? Deus que acorda. Leva até um susto, até se bem, oh meu Deus do céu, taquei pedra na cruz mesmo, Senhor. O que eu fiz de errado? Mas a Bíblia diz que aquele que, né, recebe uma esposa que recebeu o favor do Senhor, o cônjuge é bênção. Amém? E como é que eu olho, como é que eu recebo como bênção? Eu digo, isso aí é minha cruz, né, pastor? Tem que carregar, fazer o quê? Não, meu irmão, que a gente possa olhar, não, isso aqui é minha bênção. Eu vou lutar pela minha bênção, em nome de Jesus Cristo. Como é que a gente olha como é que a gente olha para os nossos filhos? Oh, meu Deus do céu, mas já começou cedo hoje. Você está entendendo? Poxa vida, mas na Bíblia não diz que os nossos filhos são herança do Senhor? Como é que eu... E assim vai, você está entendendo o que eu estou falando? Amém? E que o Espírito de Deus fale mais ao seu coração. Mas que a gente aprenda que o nível de recompensa, o que define é a maneira que nós recebemos aquilo ou aquele que de Deus nos é enviado. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Eu quero orar agora com você.